Nós estamos estudando aí, ainda sobre o tema, né, a harmonia dos evangelhos, sobre a última semana do Ministério Terreno de Jesus. E então eu tô aqui agora em Mateus capítulo 21. Nós fizemos já a entrada triunfal de Jesus, também a purificação do templo e o contexto lá com a questão da figueira, né, que foi secada aí, né, pela palavra do Senhor. Estudamos isso a semana passada e hoje nós vamos dar continuidade aqui no texto de Mateus, vendo os paralelos no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas e também fazendo aquela harmonia aí com toda a Escritura. Tá certo? Convido você então a abrir sua Bíblia lá em Mateus 21. Nós temos falado para os irmãos que tudo, absolutamente tudo no Ministério Terreno de Jesus e que foi registrado de um modo especial nos Evangelhos, aponta para um propósito de Deus. Nenhum ato, nenhuma palavra, nenhuma ação do Senhor Jesus foi por um acaso. Todas as palavras, todas as atitudes, todos os lugares que ele passou, com todas as pessoas que ele falou, tudo tinha um propósito e tem um propósito de glorificar a Deus, de exaltar o Senhor e de cumprir a sua palavra, as Escrituras Sagradas. Tá bom? Nós vamos ler então sobre a autoridade aí de Jesus, que é questionada, Mateus capítulo 21, do verso 23 a 32, entrando aí na parábola dos dois filhos, tá bom? Que acontece aqui em Mateus e nós vamos ver o que está relacionado com a passagem aqui propriamente. Eu vou ler aí, os irmãos acompanham a leitura que farei. Diz assim, portanto, Mateus capítulo 21, do verso 23 a 32. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: com que autoridade faz estas coisas? Quem te deu essa autoridade? E Jesus lhes respondeu: eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. Donde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: então, por que não acreditastes nele? E se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E ele, por sua vez, nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: sim, Senhor. Porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas esse respondeu: não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhe Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Ótimo. Então, irmãos, nós estamos aqui diante da última semana, né, do Ministério Terreno de Jesus. Nós vimos que Jesus, então, teve aquela situação que aponta para a sua chegada como rei, né, instalação propriamente do seu reino, com a entrada triunfal em Jerusalém. E aí depois ele tem o episódio da purificação do templo, onde ele expulsa os cambistas e cria lá, né, aquela situação de zelo pelo Senhor. Essa é uma situação que nós trabalhamos semana passada, mas é algo que muitas vezes
as pessoas, ainda mais num cristianismo tão superficial que nós estamos vendo, um cristianismo que não tem nada a ver com a palavra de Deus nos nossos dias, né? E quando nós olhamos para um cristianismo raiz, como se diz aí nos dias de hoje, né? O cristianismo raiz, meu amigo, o zelo para com as coisas do Senhor é fantástico. Onde você vê que essa luta em defesa daquilo que é para a honra e glória do Senhor é colocada como o que deve ser feito. Hoje em dia, esse cristianismo do politicamente correto, você é cheio de mimimi, cheio de não me toque, cheio de dedo, você não pode nem falar mais o que Deus realmente expressa na sua palavra, que você já está aí, as pessoas já estão torcendo o bico para você, né? As pessoas já começam alguns já entram até a processo contra você pelo simples fato de estar falando aquilo que a Bíblia ensina. Esse cristianismo do século XXI é muito raso. E é justamente aqui que nós vamos ver a divisão entre os fortes, né, e os modinhas, aqueles que só estão seguindo o cristianismo por seguir aí, que acha bonitinho porque é uma vida social, o cara tem um grupinho gostoso, é uma turminha legal nessa igreja, então deixa eu ir lá, muito bom. Mesmo porque vê o cara uma vez por semana, só no domingo, aí o cara de domingo está sempre ali, melhor roupinha, bonitinho, sorridente. O cara é tão agradável, só que você vai viver com ele de segunda a sexta, você vai ver que o cara é um tranqueira. Você vai perguntar para os colegas de trabalho dele a respeito do cristianismo que ele vive, é um cristianismo que não tem nada a ver com as escrituras. Então, Jesus aqui nesse zelo, né, aponta que o cristianismo raiz exige isso, você realmente zelar pela sã doutrina, pela palavra de Deus, né, lutar firme pela fé evangélica, como Paulo vai dizer aos Filipenses, combater o bom combate, lutar pela fé que foi entregue aos santos, e por aí vai. Se você se lembrar lá do Antigo Testamento, né, você tem alguns episódios lá assim, que se acha até absurdo, né? Neemias tendo que espancar alguns dos infiéis de entre o povo de Israel. Você vê aquela ocasião lá na história ainda do povo de Israel, que um dos filhos sacerdotes vai lá e fere o homem que estava adulterando com a mulher estrangeira, e ele com a lança ele fere os dois e mata os dois. E aí Deus fala assim, muito bem, parabéns, e agora eu vou ter uma aliança contigo perpétua, meu amigo, eu vou te abençoar para o resto da vida, você e seus descendentes, por causa desse zelo. Hoje você fala no sentido de defesa da fé, você fala, não, o que é isso? Esse cara é louco, esse cara é extremamente, ele é extremado, né? Como falaram aí há pouco tempo aí, né? Intransigente, sei lá, vai dar o título que você achar que deve. Mas a verdade é uma só, meu amigo, que ou você vive um cristianismo bíblico, verdadeiro, real, raiz, ou esse cristianismo aí meia boca aí, você vai acabar como os fariseus aqui, né? Você vai acabar como essa situação descrita aqui com os principais do povo de Israel. É o primeiro filho que diz que vai e não faz. Você está com Cristo, meu amigo? Você ama Jesus e vai seguir até o fim, testemunhar de Jesus, da palavra do Senhor? Não, tá, só que não vai. E aí o outro, que é chamado depois, se arrepende, né, vai, faz o que tem que fazer, que é o caso dos publicanos, das meretrizes, que aceitaram o chamado ao arrependimento e se prostraram, receberam o batismo de João, que era de arrependimento, e aí fizeram a vontade do Pai. Então, esse é o nosso contexto aqui. O zelo de Jesus gerou uma inquietação no coração dos líderes, e aí então Jesus volta, né, para o templo e começa a ensinar, a evangelizar. Se você for fazer a leitura lá do texto de Marcos 11 e de Lucas 20, você vai ver isso. E aí os principais sacerdotes e os anciãos do povo chegam para Jesus e falam, mas com que autoridade? Com que autoridade faz essas coisas? Como que você entra em Jerusalém como se fosse um rei? Como que você entra no templo, expulsa os cambistas, rapaz, e joga tudo fora?
nos dá um prejuízo financeiro, comercial aqui, cria uma confusão dessa. Como que você vai e fala para os seus discípulos aí que o judaísmo é seco? Com que autoridade você está chegando aqui no templo, ensinando? Com que autoridade você está aqui evangelizando? Né? E aí Jesus... quem te deu essa autoridade, né? A pergunta. E aí Jesus responde, eu vou responder isso aí, eu vou te falar para você, eu vou falar quem me deu essa autoridade, desde que você me responda uma questão. De quem, de onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Quem que estabeleceu o ministério de João e o batismo que João estabeleceu de arrependimento, de lavagem, né, de remissão de pecados? Da onde que veio, né, esse ministério de João? Veio de Deus ou dos homens? Puxa vida, criou aquela maior confusão, né? Então nós vemos aqui a autoridade de Jesus sendo questionada. Jesus, como eu já disse, perdão, havia sido recebido em Jerusalém de modo a gerar muito arrepio, né, nos principais judeus. O povo lhe atribuía expressões profetizadas ao Messias. E além disso, as ações e as palavras de Jesus confrontavam a religiosidade falsa e sem frutos dos judeus. Irmãos, quando você assume um compromisso com a palavra, né, lógico que nós estamos falando de Cristo, mas isso é um paralelo para todos os discípulos de Cristo. Quando você assume um compromisso sério com as Sagradas Escrituras, isso vai incomodar muita gente que quer ter uma religiosidade de aparência, que quer simplesmente se mostrar cristão, mas que na atitude, no zelo, no dia a dia, na postura, na verdade, não tem nada. E essas pessoas vão falar, mas peraí, quem que é esse que está exigindo isso, ou fazendo aquilo, ou esperando tal coisa? Então, sempre vai dar. Se aconteceu com Cristo, vai acontecer com todos aqueles que seguirem o seu padrão de fidelidade à palavra do Senhor. Sem falar que a última atitude, né, quando Jesus expulsa ou expulsou os cambistas do templo, deve ter causado sérios problemas aos líderes judaicos. Mesmo porque a questão comercial, os sacerdotes e os anciãos acabavam tendo um benefício a respeito de tudo isso, né? Então, todas essas situações descritas aqui nos evangelhos é o que pode explicar aí a comissão que veio até Jesus para questionar a sua autoridade, né? Os principais sacerdotes, os escribas, anciãos do povo, possivelmente uma comissão do Sinédrio. Você lembra que o Sinédrio é um conselho que tratava das questões religiosas dos judeus e sobre a própria lei, né? E esse Sinédrio, então, foi o que depois se reuniu para condenar Jesus, né, à morte. E esse era o órgão competente, vamos dizer assim, dentro do judaísmo para tratar dessas questões. Obviamente, fizeram uma comissão e enviaram essa comissão para questionar Jesus sobre a sua autoridade. Vamos dar uma olhadinha aqui em Marcos, melhor dizendo, nós lemos Mateus, né? Vamos dar uma olhadinha aqui em Marcos, capítulo 11, a partir do 27, para reforçar aí o questionamento e às vezes algum outro detalhe que porventura Mateus não citou e que depois nós veremos em Lucas também. Então, Marcos, capítulo 11, o verso é de número 27, vai dizer assim: Então, regressaram para Jerusalém. Você se lembra que nessa última semana Jesus ficava lá em Betânia, passava a noite em Betânia, pernoitava em Betânia e voltava para Jerusalém durante o dia por conta das festividades da Páscoa, né? Os preparativos. Então é a última semana aí nesse preparativo da Páscoa e, consequentemente, as festividades ali no templo e tudo mais. Então regressaram para Jerusalém. Por quê? No final do outro dia tinham ido lá para Betânia, pernoitavam, voltavam. E andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos. Aqui você tem o acréscimo, né, em relação a Mateus, de que os escribas também estavam juntos. Lá em Mateus vai dizer os principais sacerdotes e anciãos
mas na verdade mostra aqui que é uma comissão mais completa, né? Esses sacerdotes, escribas e anciãos, e lhe perguntaram: com que autoridades faz essas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazer ou para as fazeres? E Jesus respondeu: eu vos farei uma pergunta, respondei-me e eu vos direi com que autoridade faça essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei. E eles discorriam entre si. Se dissermos do céu, dirá: então por que não acreditastes nele? Se, porém, dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhe disse: nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço estas coisas. E o outro texto, Lucas capítulo 20, de 1 até o verso 8, também apresenta aqui algum outro detalhe. Vamos fazer esse comparativo, né? Então, veja aqui que Marcos acrescenta os escribas, provavelmente, então, sacerdotes, escribas e anciãos, essa comissão lá do Sinédrio. Então, vamos lá, capítulo 20 de Lucas, de 1 em diante. Aconteceu que num daqueles dias, aqueles dias da última semana, Lucas deixa isso mais aberto, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar. Então veja que Jesus estava ali dentro do templo e enquanto caminhava, acabava ensinando e evangelizando o povo. E aí, enquanto Jesus estava ensinando o povo no templo a evangelizar, sobrevieram os principais sacerdotes, escribas, juntamente com os anciãos, e o arguiram nesses termos: dize-nos, com que autoridade fazes essas coisas? Ou quem te deu essa autoridade? Porque o Sinédrio era justamente essa entidade competente para autorizar alguém a fazer alguma coisa dentro do templo. E aí, dentro da visão humana, né? Então é por isso que eles vão questioná-lo. E respondeu-lhe: também eu vos farei uma pergunta. Dizei-me, o batismo de João era dos céus ou dos homens? Então eles arrazoavam entre si. Se dissermos do céu, ele dirá: por que não acreditastes nele? Mas se dissermos dos homens, o povo todo nos apedrejará, porque está convicto de ser João um profeta. Então aqui mostra, inclusive, essa questão da cultura judaica, né? E do temor dos escribas, dos sacerdotes, dos anciãos, porque João era uma figura reconhecidamente dentre o povo como um profeta de Deus, né? Alguém que foi enviado pelo próprio Deus e que ali estava para apresentar e preparar de fato o caminho, a chegada do Messias. Aceitar o ministério de João era aceitar o ministério de Elias, era aceitar a profecia de Malaquias, era aceitar as profecias messiânicas de Isaías, era reconhecer Jesus como o Messias prometido. Olha só que coisa fantástica. Por isso que Jesus usa justamente esse questionamento para conduzir os escribas, fariseus, lá, os sacerdotes, os anciãos, a refletir, né? E gerar talvez o reconhecimento de Jesus como o próprio Messias. Por fim, verso 7 aqui de Lucas 20, por fim responderam que não sabiam. Então Jesus lhes replicou: pois nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Não tem nada pior, né, do que você não suprir ou não dar a resposta que eles desejavam, né? Muitas vezes as pessoas fazem algumas perguntas que são perguntas cuja resposta não deve ser dada, né? O fato de não dar a resposta é uma resposta muito melhor e muito maior do que se você assim o fizer. E foi dessa forma que Cristo fez. Então, era de certa forma o sinédrio que referendava a autoridade para as pessoas fazer qualquer coisa dentro do contexto religioso. Como o Sinédrio não tinha dado nenhuma autorização para Jesus, não reconhecia Jesus como escriba, não como fariseu, como sacerdote, sei lá o que for, então eles vão para cima, né? O questionamento dessa comissão
certamente procurava desaprovar o ministério terreno de Jesus e desacreditá-lo diante do povo. Tipo assim, mas esse cara está pregando, ele não tem autoridade nenhuma, ninguém reconhece, os principais líderes judaicos, os sacerdotes, os principais sacerdotes, os escribas, ninguém reconhece esse cara. Né? Nenhum dos grandes líderes do povo de Israel reconheceu ele publicamente que é o Messias. Vocês vão seguir esse cara aí? Vocês estão doidos. Então era uma tentativa de desacreditar o ministério de Jesus. Agora, uma postura sábia e desconcertante de Jesus, os líderes judaicos que foram ali desacreditados, não é verdade? Através dessa postura que Jesus assume, e tinha tudo a ver, porque a autoridade de Jesus vai estar atrelada ao reconhecimento do ministério terreno de João. Mais à frente nós vamos falar alguma coisa, mas para que alguém fosse referendado, irmãos, para que uma história fosse aceita como verídica e alguém tivesse autoridade, nós vemos nas Escrituras que era preciso, então, até pela exigência da lei, a confirmação de testemunhas. E aí nós vamos ver que João Batista era uma testemunha de que Jesus era o Messias. Então, reconhecer o ministério de João era reconhecer o testemunho de João como vindo de Deus, como profeta de Deus, e reconhecer João como uma das testemunhas que referendava Jesus como o Salvador, como o Redentor, como o Messias. Nós vemos que o próprio Deus faz isso no ministério, no início do ministério de Jesus, quando Jesus procura João para receber o batismo de João no nosso lugar. Lembra que o batismo de João é diferente do batismo de Jesus. O batismo de João era para remissão de pecados. O batismo de Jesus é o que substitui a circuncisão, é um batismo de aliança. O problema é que hoje as pessoas confundem o batismo de João com o de Jesus, usa o sistema de João na aplicação do batismo de Jesus, e alguns acreditam que o batismo, inclusive, é para remissão, e não é. O batismo de João era, o de Jesus não. Então nós estudamos isso há algum tempo. Se você quiser dar uma procurada lá na playlist, lá, você deve achar alguma coisa sobre isso. Mas voltando aqui, então o batismo de João era para arrependimento, remissão de pecado. E Jesus não tinha pecado nenhum. Então por que Jesus participa e recebe esse batismo? Jesus mesmo disse para João, para que se cumpra a justiça. Jesus, como meu representante, o representante de todos os seus, recebendo o batismo de João Batista, estava se fazendo, se colocando em meu lugar e no lugar de todos aqueles que creem nele, preparando para, então, esse novo momento de ter Jesus como seu representante. Jesus recebe o batismo de remissão, de arrependimento, mesmo sem não ter nada para arrepender, e mesmo sem não ter nenhum pecado, para cumprir a justiça de ser o meu representante, o seu representante. Ok? E naquele momento do batismo de Jesus, no batismo que ele recebe por imersão, e o batismo de João Batista tinha que ser por imersão, porque representava a lavagem dos pecados, né? Enquanto que o batismo de Jesus é a aliança com Deus, representa essa descida do Espírito Santo sobre a sua vida. Então, por isso que até o método de se aplicar o batismo tem que ser diferente, né? Infelizmente, historicamente, a igreja se confundiu aí, acabou se distanciando até da visão e da escrita judaica, e por isso confunde o batismo de João Batista com o batismo de Jesus. Se você for para Atos, em especial capítulo 18, 19, você vai ver ali de modo claro também essa distinção, e Paulo aplicando, inclusive, sobre aqueles que já haviam recebido o batismo de João Batista, o batismo de Jesus com imposição de mãos, e aquilo vai ficar claro para você. Tudo bem? Então, voltando aqui, no momento que Jesus recebe o batismo de João como meu representante, o seu representante, então há o testemunho dos céus. O Espírito Santo desce, né, com forma de uma pomba, e ouve-se do céu a voz de dizer: este é o meu filho amado, a quem me compraz, em quem tenho prazer. Então, Jesus já tinha todos os testemunhos, tanto na terra quanto no céu, a respeito
da sua pessoa, de quem ele era e da autoridade que ele tinha. Então a pergunta dos principais sacerdotes, escribas e anciãos do povo demonstrava uma alienação espiritual completa, né? Uma cegueira completa. Apesar de estarem numa posição de liderança religiosa, os caras eram tapados quanto aos sinais dos tempos, né? Você vê, inclusive, desde o nascimento de Jesus, Deus dando informações para aquele povo. Quando os magos vão até Herodes para ver o rei dos judeus, Herodes não sabia, chama justamente os escribas, chama lá os religiosos e diz: olha, lá onde que tem que nascer o tal do Messias? Apareceu uns caras aqui que viram no céu um sinal dizendo que o rei de Israel nasceu, que o Messias chegou. Como que eu vou saber? Então, já estavam ali, já há anos, sendo bombardeado com sinais e questionamentos, sinais, testemunhos e um monte de situações relacionadas ao ministério terreno de Jesus que comprovavam quem Jesus era e da sua autoridade, mas mesmo assim eles não se aperceberam. Então, falar do ministério de João Batista, a pergunta de Jesus, né, o confronto aqui de perguntas, onde Jesus fala: então me fala, qual que era a autoridade do batismo de João? Era extremamente necessário, porque o ministério de João referendava como testemunho de que Jesus era de fato o Messias prometido, né? Então, a postura aqui de Jesus, fazer essa pergunta para os sacerdotes, escribas e anciãos, acaba conduzindo os escribas, sacerdotes e anciãos a um descrédito. Porque fala: puxa vida, João já testemunhou, do céu se ouviu a voz do próprio Deus confirmando quem eu era, todos os sinais, os testemunhos, as pessoas que foram curadas, apontando e adorando-me, inclusive como Deus encarnado, e vocês vêm perguntar com que autoridade eu faço tais coisas. Vocês estão na onde? Que mundo vocês estão? Não é verdade? Então essa era a situação. Agora, então, o que nós podemos aprender com toda essa situação aqui do confronto da autoridade do questionamento da autoridade de Jesus e dessa situação do batismo de João, e até depois a parábola aqui dos 2 filhos, né? E depois dos lavradores maus também, que nós não lemos, mas que é a sequência tanto no texto de Marcos quanto no texto de Lucas. Então vamos lá. Antes temos que fazer aí essa relação, né, com os outros textos importantes. Eu já mencionei aqui de boca para você, mas vamos lá dar uma olhadinha lá. Mateus capítulo 3. Volte aí sua palavra aí, a palavra, abra a Bíblia lá. Capítulo 3, de 1 a 3, que é a pregação de João Batista, né? Nós já falamos aqui a respeito do batismo, que está registrado aí do verso 11 em diante, né? Até o 15, nós vamos mencionar isso também. Vamos ler, mas veja aqui o início, Mateus capítulo 3, verso 1 a 3. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Olha, está chegando o reino vai estar sendo estabelecido. Eu sou aquele que veio tocar a trombeta aí, eu sou aquele que veio anunciar a chegada, que o rei está próximo, que o noivo está próximo, que o Messias está próximo. Então, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Aqui ele faz uma junção, né? Tanto o profeta Isaías com Malaquias, nós vamos fazer essa conexão. E ele diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, João aparece
trazendo uma mensagem de arrependimento. Irmãos, sempre, sempre, no ministério terreno de Jesus, no ministério de João Batista, que antecedeu, trazendo autoridade para o ministério de Jesus, no ministério apostólico, de avanço do Evangelho, a mensagem sempre é: arrependei-vos e crede. Arrependei-vos e crede. Se você dá uma olhadinha em outros textos, né? Vamos lá. Jesus, né? O Evangelho de Marcos, capítulo 1. Tá? Vai lá comigo. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 1, verso 14 e 15. Já estamos aqui um pouquinho mais adiantado na história. Verso 14 diz: depois de João ter sido preso, João Batista, de ter sido preso, foi Jesus para Galiléia pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Sempre. Jesus está no início do seu ministério terreno, João é preso, começa o ministério lá de Jesus, lá desde o batismo de João, e a ideia, olha, o reino está aqui, está próximo, tão próximo que você pode tocar. Essa é a ideia do grego aqui. O reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Sempre a mensagem, tanto de João Batista, quanto do próprio Cristo e dos apóstolos na sequência, a mensagem sempre é arrependimento e fé. Infelizmente, dentro desse cristianismo mequetrefe que nós estamos vivendo nos dias de hoje, do politicamente correto, a mensagem que está sendo pregada pela maioria das igrejas hoje é um evangelho tolerante com o pecado. Um evangelho que acolhe e aceita a prática pecaminosa. Arrependimento é algo que foi jogado fora, né? Fé é algo que foi... Simplesmente, o importante é você estar aqui. Você é mais importante. A disciplina eclesiástica já não existe mais, a presença de palavras ou de sermões que exigem arrependimento e fé, mudança de vida, frutos de arrependimento, como João Batista pregava, isso aí não existe mais. Então esse é o grande problema, né? Vamos lá, nós temos uma perguntinha aqui do Edilson. Pastor, depois que Jesus se batiza por nós, João não continua a batizar? Porque Jesus chegou e posteriormente o batismo será somente em Jesus Cristo? Deixa eu ver aqui que eu não entendi muito bem a pergunta, Edilson. Depois de Jesus se batiza por nós, João não continua a batizar? Porque Jesus chegou e posteriormente batizamos. Não, na verdade, durante o ministério ainda de João Batista, ele continua pregando, porque ele está preparando o caminho de Jesus. O ministério de Jesus começa após o ministério terreno de Jesus continua, né, após o batismo lá com João Batista, mas João continua o seu ministério. Depois, como o próprio João disse, né, importa que eu diminua e que ele cresça. Esse diminuir é sair de cena, e por isso João morreu. E aí, então, o ministério de Jesus, e João deixa claro para os seus seguidores, né, para os seus discípulos, que Jesus era de fato o Messias, tanto que você tem dentro do colégio apostólico aqueles que eram discípulos de João e que vieram e se tornaram apóstolos de Jesus. Mas então o batismo de João ele continua nesse período ainda. Depois da morte de João, encerra-se o batismo de arrependimento, né? Nós vemos que isso é feito pelos próprios discípulos de Jesus. Os próprios discípulos de Jesus continuam com essa prática do batismo de arrependimento por um tempo. Você vai ver nos evangelhos que diz lá, se bem que Jesus não batizava, e sim os seus discípulos. Você vai ver esse registro de que havia essa prática. Porém, quando Jesus chama, né, os seus, para dizer, tudo que ia passar, vou morrer, vou ressuscitar depois de 3 dias, tararana, ele então envia aí a ordem da evangelização mundial, ide por todo mundo, né? E dentre as ações da estratégia do fazer discípulo, estava justamente o batizar, esse batizar de aliança. E aí então você vê tanto Pedro em Atos falando que o arrependimento é necessário e que o batismo é esse sinal.
Você vê Paulo descrevendo isso depois de uma maneira bastante clara, fazendo inclusive um paralelo entre circuncisão e batismo, mostrando que os dois estão atrelados, mostrando que agora não há mais distinção do batismo, em que é aplicado tanto homens quanto sobre mulheres, estrangeiros ou judeus. Então há essa relação. Mas então o batismo de João ele termina com o ministério de João, tá certo? E aí Jesus institui o seu batismo, que é o batismo que na verdade é a substituição da circuncisão, que era o sinal da aliança com Deus, de estar em comunhão com Deus, onde Deus promete ser o meu Deus e o Deus da minha descendência. Eu não sei se é bem isso que você perguntou, mas eu acho que é por aí, tá joia, Edilson? Então voltamos aqui, irmãos. João, então ele traz uma mensagem de arrependimento, dizendo que o reino está próximo, é chegado. Essa é a ideia. E ele usa, então, Isaías 40. Vamos dar uma olhadinha aqui em Isaías 40. Abra a sua Bíblia lá. Falando da vinda do Senhor, lá no verso 3. Então você tem aqui, ó, Isaías 40, verso 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitar no ermo vereda a nosso Deus. Aqui está justamente aqui uma profecia mostrando que essa voz valeu, Edilson. Essa voz que clama no deserto é justamente João, né? Por isso ele pregava no deserto da Judéia, preparando, endireitando, gerando, exigindo arrependimento das pessoas para a chegada do Messias. E aí, por isso que ele fala, referido por intermédio do profeta, né? Ele cita então Isaías 40, mas ao mesmo tempo você tem Malaquias capítulo 3, o verso 1, que também refere-se ao ministério de João Batista, que diz: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Então você tem aqui também em Malaquias essa profecia de que alguém viria antes preparar o caminho da chegada do Senhor. Essa preparação da chegada do dia do Senhor, onde ele vai dizer então, inclusive, que essa preparação é para a chegada do Salvador, né? Aquele que vem realmente trazer aí tanto salvação quanto condenação. Tanto que na sequência do capítulo 3, você vê essa questão da purificação, né? E da condenação, que é a mesma ideia que você vai ver aqui na sequência de Mateus capítulo 3, tá certo? Então a vinda do Senhor precedida pelo seu anjo, o anjo aqui é traduzido como mensageiro também, então o título que deram aí, na verdade, desconsidera esse fato da palavra ser traduzida como mensageiro, tá certo? Então voltemos aqui para Mateus 3. João, então, prepara o caminho. Então, quando Jesus, lá no questionamento da sua autoridade, atrela a resposta a como os líderes judaicos estavam entendendo sobre o ministério de João Batista, tinha tudo a ver. Porque se eles tivessem tido coragem, né, para responder a pergunta, eles estavam perdidos, porque Jesus ia acabar com eles. E o povo ia se levantar contra eles por não ter reconhecido João como aquele que veio preparar o caminho do Senhor. Se eles falam que João é o ministério dos céus, então eles estão mais enrolados ainda. Então a situação deles foi justamente essa. Não sabemos. Mas Jesus deixou claro que João Batista foi aquele que antecedeu e que preparou o seu caminho. Do 11 em diante, João Batista ainda falando aqui em Mateus capítulo 3, ele vai dizer: eu vos batizo com água para arrependimento. Dizendo que o seu batismo é algo específico. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Veja que essa palavra de João, ele vos batizará com o Espírito
e com fogo. Aqui é um confronto, tá? A palavra Espírito Santo aponta para um batismo e o batismo com fogo é um outro batismo. Hoje, infelizmente, dentro da igreja, em especial a igreja pentecostal, esse negócio de batismo com fogo é sinônimo de batismo com o Espírito Santo, porque eles confundem lá com Atos 2, que com a descida do Espírito Santo sobre a cabeça, né, daqueles que estavam lá, desceu sobre eles uma língua como, não era de fogo, era como. Lucas não tinha ali como registrar, era um negócio sobrenatural. E ele fala, como? Ouviu-se um som como de vento. Não teve som nenhum, não teve nada. Foi como. É algo parecido. Não dá para saber. Eles sentiram um vento. Não sentiram. Foi um som como. E eles viram uma língua como de fogo. Como. Tá certo? Então, o Atos 2 que Lucas descreve isso, não tem nada a ver com esse batismo de fogo que João está falando aqui. Aqui, batismo de fogo é batismo de condenação. Quer ver? Dá uma olhadinha no verso seguinte. Então, verso 11. Ele vos batizará com o Espírito Santo, sobre aqueles que ele separou para si. E o Espírito Santo, segundo Paulo, lá em Atos 19, nós recebemos o batismo com o Espírito Santo no momento em que cremos. Tanto que a pergunta lá em Atos 19 é: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Aí os discípulos falaram, nós não sabíamos que existe o Espírito Santo, não. Mas vocês foram batizados do quê? Nós fomos batizados do batismo de João. Aí Paulo fala assim, peraí, gente. O batismo de João era de arrependimento, preparando o caminho para vocês receber Jesus como Messias. Vocês precisam receber o batismo agora de Jesus. E aí Paulo aplica o batismo de Jesus sobre aqueles homens, e o Espírito, com imposição de mãos, o Espírito Santo vem sobre eles, porque o Espírito Santo vem nesse momento da sua conversão, e aí, como eram gentios aquelas pessoas, eles falam em línguas e profetizam, né? Para provar que Paulo, como judeu, que os gentios estavam sendo recebidos na igreja, e que mostrar para os gentios que a autoridade da igreja naquele momento vinha dos apóstolos judeus. Tudo bem? Mas aqui, então, batizar com o Espírito Santo é isso. Você ser selado com o Espírito Santo, como Paulo vai falar lá em Efésios capítulo 1, verso 13. Ouviste do Evangelho da Verdade, tendo nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Esse é o batismo com o Espírito Santo. E com fogo, meu amigo, é condenação. Veja o que diz a sequência do verso 12. A sua pá ele tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha no quê? Em fogo inextinguível. Então veja, fogo aqui nesse contexto é sempre condenação. Vamos dar uma olhadinha no verso 10 aqui, ou verso 8. Está tudo no mesmo contexto. Verso 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Mudança de vida. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, nós temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Ou seja, não é porque você é filho de crente, ou porque você era judeu, que você está salvo, amigo. Você tem que dar frutos de arrependimento. É isso que João está pregando. E aí o verso 10 ele diz, já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada aonde? O que está escrito aí? É lançada no fogo. Então fogo é sinônimo de condenação aqui nesse contexto, tá? Então a árvore que não produz fruto é cortada, lançada no fogo. A palha que não serve para nada é lançada no fogo. Jesus vem batizar com o Espírito aqueles que ele separou para a sua própria glória. E com fogo, que é condenação tanto para a árvore quanto para a palha, sobre aqueles que rejeitaram a sua pessoa como o Messias enviado. Tudo bem? E aí então o verso 13 vai dizer, por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão a fim de que João batizasse. Ele, porém, o dissuadia dizendo, eu que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém, qual que é a expressão aí? Cumprir toda a justiça, ou seja, Jesus ser o meu e o seu representante, e é por isso que João o admitiu e ele recebe um batismo de remissão de pecados, de arrependimento
mesmo não tendo pecado nenhum, mesmo se arrependendo. Para provar que Jesus é o Messias, aquele que vem depois de João, que preparou o caminho do Senhor para trazer um batismo de salvação do Espírito Santo e de condenação, o batismo de fogo. Então, cuidado quando você chega para o Senhor e fala assim: Senhor, derrame fogo sobre a minha vida. Cuidado desse negócio, que de fogo aqui é sinônimo de condenação, tá? Então, tem muito crente aí que pede para Deus derramar um batismo de fogo sobre a vida dele e mal sabe que esse batismo é o batismo de condenação. Mas vamos lá. Então, não perdendo o foco aqui. Quando Jesus é questionado na autoridade, quanto à sua autoridade, ele atrela todo um preparativo que começa, de um modo especial ali para aquela geração, com o ministério de João Batista. O outro texto que eu quero que você leia comigo é João, capítulo 5. Vou dar uma olhadinha aqui em João, capítulo 5, verso 19, que é a explicação do ministério de Jesus Cristo. Tá certo? Onde ele vai mostrar a respeito das pessoas que testemunharam, a respeito das testemunhas que referendam a sua autoridade. Então, Jesus vai dizer aqui do verso 19 até o final do capítulo 5, de que então a autoridade vem do próprio Pai, e que essa autoridade foi dada pelo próprio Deus a ele. Vamos ver aqui, ó, verso 30. Depois, se você, com o tempo, dê uma lida aqui, porque aqui explica totalmente. Mas vamos lá, verso 30 em diante. Eu nada posso fazer de mim mesmo na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo porque não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Ele já havia falado que era o Pai. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Lembra, dentro da própria lei você precisava de outras pessoas testemunhando a respeito de você. Se ele fala, se eu testemunho de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito. E sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Aí Jesus vai começar a dizer, primeiro, mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Esse João é João Batista. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, essas coisas para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e iluminava, e vós quisestes por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanecida em vós, porque não credes naquele a quem enviou. Examinais a Escritura, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. E eu não aceito glória que vem dos homens. Sei que, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Então Jesus aqui em João 5 é importante porque ele fala, olha, a minha autoridade eu já expliquei para vocês. Da onde é a minha autoridade? Primeiro, eu sou o próprio Deus, eu sou o Verbo encarnado. Mas eu não posso dar testemunho de mim mesmo, porque seria falso de acordo com a própria lei. Mas vocês receberam João como meu mensageiro, e ele testemunha de mim. O Pai deu testemunho de mim quando no meu batismo. Ouviu-se a voz. Né? Se você voltar lá para Mateus 3, você vai ver isso. E as Escrituras, a própria palavra de Deus, o Antigo Testamento inteiro, porque eles só tinham o Antigo Testamento até aqui. As Escrituras testificam de mim. Então Jesus tem mais do que suficiente testemunhas a respeito da sua autoridade. E por isso é importante você ter esse pano de fundo, nessa harmonia dos evangelhos, para compreender que aquela pergunta dos líderes
era totalmente descabida. Porque eles estão ali já no final do ministério terreno de Jesus. Já se passaram 3 anos, meu amigo, as coisas acontecendo. As Escrituras estavam ali anunciando detalhes minuciosos da chegada do Messias. João havia sido profetizado tanto por Isaías como por Malaquias, e o povo reconheceu que João era aquele que veio preparar. E ele deixa claro, ó, vai vir o que está além, o reino chegou, arrependei-vos. E aí os caras perguntam, com que autoridade fazer essas coisas? Isso é ridículo, né? Então, a indagação de Jesus aos líderes sobre o ministério de João Batista não foi sem propósito. É aquilo que nós falamos no início. E temos falado nessa sequência de estudos aqui sobre a última semana. Tudo tem um propósito. Quando Jesus pergunta de quem era a autoridade de João, o batismo de João, do céu ou dos homens, Jesus já estava apontando para eles todo um percurso que foi cumprido das profecias a respeito da chegada do Messias. E que os líderes estavam cegos, não estavam compreendendo. Vejam então que os líderes não estavam preocupados em buscar a verdade. Eles estavam preocupados porque os cambistas foram expulsos, soltou as ovelhas, tudo, soltou as pombinhas, tudo. Olha o prejuízo que esse cara está nos dando, justamente na festa da Páscoa, que é uma das mais rentáveis. Então a preocupação deles era comercial. Eles não estavam aí buscando a verdade. Na consequência, então, que a resposta poderia trazer sobre eles e a repercussão no povo. Eles estavam preocupados em manter vou pôr entre aspas aqui, em manter o circo. Porque aquilo que eles estavam fazendo é circo, aquilo não era igreja, aquilo não era comunhão com Deus, irmãos. É o que acontece muito no dia de hoje. Tem muita igreja que você vai aí que é circo. Tem muito pastor que está aí que é apresentador de picadeiro. Entendeu? O cara está ali só para manter aquele negócio. Eu não posso pregar tal coisa porque senão o povo não vai gostar se eu falar isso. Então o cara cria lá esse circo que era a mesma preocupação dos líderes judaicos da época. Pô, esse cara vem aqui e começa a falar que está errado ter cambista, que tá se usando de uma maneira errada todo o sistema. Né? Em que contexto está sendo feito aí as situações da manutenção da igreja. Aí você começa a falar, tá errado isso, tá errado aquilo, não pode isso, tem que fazer esse, o padrão é esse. Não, peraí, meu amigo, você vai prejudicar aqui o esquema. Já estamos todo mundo aqui, já está todo mundo acostumado com isso, não vem desequilibrar aqui o negócio, desestruturar o negócio, não. Era o que aconteceu. O João começa, Jesus também o seu ministério faz, o povo, a liderança fica louca. E a preocupação deles é a seguinte, se a gente dá uma resposta aqui de que João não era de Deus, meu amigo, o povo vai nos apedrejar. Então ele estava preocupado muito mais em agradar o povo do que agradar a Deus. Se aqueles líderes tivessem uma comunhão verdadeira com Deus, qual que seria a resposta? Não, João foi o profeta enviado por Deus, conforme foi prometido em Isaías, conforme foi prometido em Malaquias, e nós nos arrependemos, recebemos inclusive o batismo que ele instituiu, ok? E reconhecemos que a sua autoridade também vem de Deus, porque o Senhor cumpre todos os planos e todos os detalhes relacionados ao Messias. Era isso que se esperava. Mas é o filho que disse que ia fazer a vontade do Senhor, ia trabalhar na vinha, falou que ia, mas não foi, porque estava preocupado. E os publicanos e as meretrizes e os gentios, vamos aqui colocar, que inicialmente não aceitaram a prática judaica, vamos dizer assim, mas depois se arrependeu, o arrependimento passando pelo ministério de João, passou pela chamada do ministério de João, se arrependeu, então foi. Então quem fez a vontade do Pai? O segundo, é isso que Jesus está falando. Vamos lá que a Vera fez uma pergunta. Que em momento João é batizado? Onde está escrito? Não, o batismo de João ele não tem registro. João institui o seu batismo de arrependimento. Como ele morre antes do final do ministério terreno de Jesus, então ele também não recebe o batismo de Jesus. Mas como judeu,
como filho de Judeu, filho de Zacarias, sacerdote, ele foi circuncidado. Então, a circuncisão era o sinal aplicado às crianças de 8 dias, dentro do contexto judaico, que é o nosso batismo hoje. Então, você não vai achar o batismo de João Batista, porque eles estão no processo ali, da transição, Vera. Então, mas o que substitui, então, vamos dizer assim, o batismo de João Batista, no sentido de João Batista recebeu o batismo que Jesus instituiu? Ele recebeu o sinal da aliança, ele recebeu a circuncisão. Como o próprio Jesus, filho também de judeu, recebeu, ou seja, Jesus foi circuncidado. Então, Jesus recebeu o sinal da aliança com 8 dias de vida. Tá certo? Então, o que eu quis dizer aqui é que o batismo de João Batista foi instituído por João Batista e que tinha um caráter simplesmente transitório, temporário, gerando arrependimento e preparando o caminho do Senhor. Enquanto que o batismo que Jesus institui no final do seu ministério para o início da evangelização mundial, é o batismo que substituiu a circuncisão. Deixa eu só fazer um parêntese rápido aí. Inclusive aqueles que defendem o fato de que o batismo não é importante, porque o ladrão que se converteu na cruz lá, ele foi para o céu sem ser batizado. Não se esqueça, meu amigo, que o ladrão na cruz, ele era judeu. E se ele era judeu, quando ele tinha 8 dias de vida, o papai e a mamãe dele levaram ele no templo e ele foi circuncidado. Então ele recebeu o sinal do batismo. Eles estão nesse momento. Então falar que o ladrão da cruz foi para o céu sem o batismo, desprezando que o batismo de Jesus é o mesmo tem o mesmo significado que a circuncisão, é um erro teológico, tá certo? Porque o ladrão da cruz, ele recebeu o sinal quando era criança, porque ele era judeu. Toda criança do sexo masculino recebia isso. Então, falar que ele não foi, ele foi sem o batismo literal foi, mas sem o sinal da aliança ele não foi. Então, fica aí alguma coisa para você dar uma refletida também, tá bom? Espero que tenha explicado aí, Vera. Vamos voltar aqui para o nosso slide, então. Então, vejam que os líderes não estavam preocupados em buscar a verdade, mas na consequência que a resposta deles poderia trazer sobre eles, principalmente em relação ao povo. Eles não estavam ali preocupados para agradar a Deus. Estavam ali para, se a gente falar esse negócio, o povo vai se revoltar contra nós. Até hoje, tem muita igreja por aí que a preocupação deles não é agradar o Senhor, é agradar o povo. Fariseuzão, né? Dá o título para os caras. Vamos lá. João Batista já havia anunciado sobre o Messias. Ele já havia afirmado sobre a autoridade de Jesus e sabia que Jesus era o Messias. Fato que procurou deixar claro, inclusive, para os seus seguidores. Voltando aqui para Mateus, vamos primeiramente aqui para Mateus capítulo 3, só para reforçar aqui a ideia do testemunho de Jesus, né? No verso 16 e 17, talvez caso você queira anotar aí o testemunho do Pai, diz assim, batizado Jesus, saiu logo da água. Veja, o batismo de João, meu amigo, essa discussão da imersão e aspersão para o batismo de João é desnecessário. O batismo de João é imersão, é lavagem de pecado, tem que lavar, ué. Não adianta você pegar lá 3 gotas d'água lá e jogar na cabeça do cara, porque limpou que pecado. O batismo de João Batista era de lavagem, tinha que ser por imersão. O batismo de Jesus é o derramar do Espírito Santo sobre a vida, é o sinal da aliança. Aí muda de figura. Então, a partir do momento que você fizer a distinção, batismo de João é uma coisa, batismo de Jesus é outra, vários problemas dentro da igreja, da história, inclusive secular, discussões de séculos sobre batismo, modo de batismo, tem que ser por imersão, isso aí cai por terra, né? É só dar uma estudadinha aí, mas deixar um pouco a tradição e voltar para a Bíblia e fazer as conexões, a harmonia do Evangelho, aí o negócio fica mais fácil. Mas vamos lá, então batizado Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba sobre ele, e eis uma voz dos céus, que dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então você vê o testemunho do próprio Pai, que Jesus vai citar lá em João 5, e depois o testemunho de João, e o testemunho da própria Escritura. Mas aqui em Mateus 11, que é o texto que está aí no nosso slide, para você acompanhar,
você vê do verso 2 em diante, João Batista enviando os seus discípulos para confirmar que Jesus de fato é o Messias. Não que João não o soubesse, ele faz isso por conta dos seus seguidores, por causa dos seus discípulos. Então vamos lá, verso 2 aí do capítulo 11 de Mateus. Mateus 11, 2. Quando João ouviu no cárcere, João já estava preso, falar das obras de Cristo, mandou os seus discípulos perguntar-lhes: És tu aquele que estava para vir ou haveremos de esperar outro? E Jesus respondendo-lhe disse-lhes: Ide anunciar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, os pobres estão sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então, veja aí que Jesus cita aqui essa relação, né? Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, tarará. Há uma relação lá com a profecia de Isaías, que diz que o Messias viria para isso, e isso confirma, portanto, né, em especial para os seguidores ou discípulos de João Batista, que Jesus é o Messias. Se você observar ainda mais sobre os testemunhos, né, de João Batista, você vai ver que João deixa claro para os seus discípulos: ó, eis aí o que passa por nós, mostrando que Jesus de fato era o Messias. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos caminhar aqui. Ao responder, então, a indagação de Jesus, nós não sabemos, os líderes judaicos teriam a resposta, mas eles, por conta de querer agradar mais ao povo, eles fazem da forma que fizeram. Então, ao responder a indagação de Jesus, os líderes judaicos teriam a resposta. Na verdade, eles obtiveram, eles sabiam quem Jesus era. Depois daquele episódio lá, fica claro, meu amigo, não tem. Eles poderiam não aceitar Jesus como Messias, eles poderiam rejeitar Jesus como Salvador, como Messias, como Deus encarnado. Mas eles sabiam que aquilo que Jesus estava fazendo era para se revelar como o Messias. As parábolas, né, que seguem lá o texto, se você voltar aqui para Mateus 21, você vai ver a parábola dos dois filhos e na sequência a parábola dos lavradores maus. Essa parábola dos dois filhos, que aparece apenas aqui em Mateus, e a dos lavradores maus você vai ter aqui em Mateus, Marcos e Lucas. Então, essas parábolas reforçam o ensino de que o primeiro filho seriam os judeus, que Deus chamou para servir, eles falaram que ia, mas no final não foram, não fizeram o que o homem tinha que fazer. E aqueles que depois foram chamar o segundo filho, que representa os publicanos, os meretrizes, os gentios e tudo mais, esses, inicialmente com o judaísmo, foram chamados, não quiseram aceitar, mas depois se arrependeram e serviram, reconheceram Jesus e foram. E os lavradores maus a mesma coisa. Deus envia os seus mensageiros para cobrar frutos e os caras massacram, batem, né, os mensageiros. Né, agarrando o céu, espancaram um, mataram o outro, apedrejaram o outro e tal. Aí o dono da vinha falou: eu vou enviar o meu filho, que aí os caras vão respeitar o meu filho. Envia o filho, o que eles fizeram? Vão lá e vão matar o filho também. Então aqui a parábola mostra que esses trabalhadores maus eram os judeus, eram os fariseus, eram os sacerdotes da época, que ao invés de reconhecer os mensageiros do dono da vinha, de reconhecer o próprio filho do mensageiro da vinha, se levantaram contra ele e o mataram. Tá? Então as duas parábolas na sequência reforçam o fato de que os líderes fariseus estavam totalmente loucos em relação a Jesus como o Messias. Nós vimos lá e nós lemos, né, João capítulo 5, do verso 32 a 47, Jesus resumindo a respeito do testemunho da sua autoridade, falando que João Batista é sua testemunha humana, os seus feitos servem de testemunhos, o testemunho de Deus, que é a voz lá no batismo, o testemunho do próprio Deus, e as Escrituras, né? Até mesmo Moisés já falava dele. Então,
você tem aí suprindo as exigências da lei, mais do que o número de testemunhas para comprovar que a autoridade de Jesus era a autoridade vinda do próprio céus. Tudo bem até aqui, irmãos? Tranquilo? Então, vamos lá. Então, ainda, o que podemos aprender com a situação? Sendo assim, quando Jesus devolveu a pergunta aos líderes judaicos, ele estava respondendo com que autoridade ele exercia o seu ministério. Falou, João é do céu dos homens. Os caras sabiam. Então, se João era profeta, e aquilo que João fez precursava, a mensagem dele era de arrependimento, porque o reino estava próximo, e que o Messias estava para vir, aquele que viria depois dele batizaria com o Espírito Santo e fogo, então a resposta que os judeus queriam a respeito de Jesus já foi dada nessa pergunta. Né? Com que autoridade? É a mesma que aquela de João. Só que os líderes não declararam que criam em João, na mensagem de João, e muito menos no Messias, que era o próprio Jesus. Vemos que no caso da autoridade de Jesus, é uma autoridade dada pelo próprio Pai, revelada nas Escrituras, anunciada e apresentada por João Batista. Irmãos, o modo que o Evangelho é escrito e a postura que é exigida do povo, o arrependimento e a fé, demonstra esse propósito, essa sequência natural de que Jesus, e somente Jesus, é de fato o Messias prometido, o nosso Salvador. E vimos que essa autoridade que foi dada pelo Pai, revelada nas Escrituras, anunciada, apresentada por João Batista, é confirmada agora pelos feitos, palavras e as situações vividas pelo próprio Senhor Jesus, pelo próprio Cristo. Ok? Vamos lá então. A Aline tem uma perguntinha aqui. João Batista, antes de conhecer a Jesus, já sabia da sua vinda. Podemos dizer que Deus se revelava a ele? Como isso acontecia? Quando você vai estudar a vida de João Batista, Aline, até a gente pode dar uma olhada aqui, deixa eu ver se... acho que vai estar em Lucas. Deixa eu só confirmar aqui para você. Você tem o registro desde a história de Zacarias e Isabel, né? Que Deus, através do anjo, aparece para Zacarias, que já era velhinho, né? E diz, meu amigo, você vai ter um filho, e esse filho seu vai chamar Zacarias, e ele, desde o ventre, já vai ser cheio do Espírito Santo. Lembre que até esse momento, transição do Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha esporadicamente sobre os servos do Senhor, ele não habitava. Nós somos uma geração pós-Jesus que, ao ouvir do Evangelho, nós somos selados com o Espírito Santo, nós somos batizados com o Espírito Santo. O Espírito Santo habita no coração do crente. Mas naquela época, antes do ministério terreno de Jesus, né, antes da morte e ascensão de Cristo, o derramar do Espírito Santo, o Espírito Santo vinha sobre os crentes. No caso de João, a Bíblia vai dizer aqui em Lucas, capítulo 1, que ele já seria cheio do Espírito Santo desde o ventre. Deixa eu só achar o verso aqui específico. Nós estamos aqui em Lucas, capítulo 1, Aline, a partir do verso 11. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se, apoderou-se dele o temor, e disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então, João nasce antes, né?
de Jesus, pela contagem aqui, 6 meses antes, até vamos fazer aqui, né, dentro do calendário católico, vamos dizer assim, o Natal foi feito por conta dos solstícios, inverno e tal, onde é a chegada da luz, né, o solstício de verão, o solstício de inverno, no caso do hemisfério norte. E aí, então, perto do dia 22 e tal, o que acontece? Você tem a vitória, começa ali o processo das noites longas, começam a diminuir. Então, a vitória, a chegada da luz. Então, você tem toda essa questão, eles datam lá 25, dia do sol, aquela coisa toda, dia 25 como o dia da chegada da luz, e por isso, então, designou dentro do contexto católico que o dia 25 é o dia do nascimento de Jesus. Não é, a Bíblia não fala qual que é o dia. Mas então, dia 25. João Batista nasceu 6 meses antes de Jesus. Então, o que eles fazem? 6 meses antes, aí eles põem dia 24, não vou me lembrar, 24, 25 de junho, o dia de João Batista. É a festa de São João. Por isso que nós, crentes, não comemoramos festa junina. Viu? Aproveitando aqui, você que tem filhinho e tal na escola, já ensina o seu filhinho desde pequenininho que nós não comemoramos esse tipo de festividade, tá bom? Mas por que se comemora então a festa de São João em junho e o Natal e tal? Por conta do fato de João Batista ter nascido 6 meses antes de Jesus. Só que então o que acontece? João Batista, antes de conhecer Jesus, eles eram primos, ele já sabia da sua vinda? Sim, porque ele está cheio do Espírito Santo desde o ventre. Ele já veio nessa função como profeta, né? Então nós podemos dizer que Deus se revelara a ele? Sim, como eu disse, estava cheio do Espírito. Então, a explicação aqui, que você, para essa sua pergunta, Aline, de um modo mais claro, vai ficar predita aqui em Lucas, capítulo 1, em especial do verso 8 até o verso 23 aí. Tá bom? Voltamos aqui para a nossa slide, irmão. Então, nós vemos que os líderes judaicos só não aceitaram a autoridade de Jesus porque não quiseram, porque o próprio Deus já havia dado o testemunho. As escrituras estavam confirmando sobre isso. João Batista era esse precursor e o testemunha, e todos os atos de Jesus confirmavam que ele era o Messias. Nesta verdade, ele continua a ensinar, a evangelizar na sua última semana. Tanto que os líderes sabiam disso, que ele não foi proibido. Ninguém falou, pega os guardas do templo, não deixa esse rapaz entrar mais no templo, não deixa ele ensinar. Não, Jesus continua ali a ensinar e evangelizar durante toda a última semana do seu ministério. Tá bom? Caminhando aí já para o fim, irmãos. Então vamos lá. Quantos hoje ainda, como os líderes judaicos, sabem a verdade, mas preferem se manter-se em rebeldia com Deus, preocupado com as consequências da sua constatação? Pessoas que sabem que Jesus é o Messias prometido, é o Salvador, só que não assumem um compromisso com Jesus verdadeiro, porque sabe que isso vai romper com o povo, vai gerar uma situação aí. Se eu falo porque eu não acredito em Jesus, então é um problema. Se eu falo que eu acredito em Jesus, que Jesus é o Messias e que é a autoridade de Deus, isso cria problema. Então tem muita gente que faz isso. Medo dos líderes judaicos, inclusive. Nós vamos ver aqui, nós temos exemplo de pessoas que eram da liderança do povo de Israel, dos judeus, que criam em Jesus como Messias, mas não assumiram publicamente o seu compromisso com Jesus por medo dos demais líderes. É gente que por conta da família, por conta da posição social, por conta das negociatas, né, das questões comerciais, prefere não assumir um compromisso com Cristo para não ter prejuízo nessas áreas. Não, se eu falar que eu sou crente, minha família vai me perseguir. Meu pai vai parar de dar a minha mesada. Se eu falar que eu sou crente, vai ter pessoas que vão deixar de conviver comigo, né? Se eu assumir uma postura de testemunho fiel de Jesus, eu vou ter que deixar de conviver em alguns círculos sociais, né? Vou deixar de ir na sauna, de ir no boteco, de ir nos coquetéis da vida,
E isso vai trazer um prejuízo para a minha empresa, vai trazer um prejuízo aí para a minha profissão. Então, da mesma forma que o judeu ele não queria assumir, os líderes, né, posição para não criar confusão com o povo, e muita gente do povo não queria assumir Jesus para não criar confusão com os líderes judaicos, hoje em dia tem muita gente que não assume um compromisso com Jesus, vive lá o cristianismo do politicamente correto, que é um cristianismo meia boca, que não vale nada, e que no dia final, meu amigo, vai ser o machado posto na raiz, porque não produz um fruto de arrependimento, não produz um zelo para o Senhor, essas pessoas vão se enganando por aí, ok? Então cuidado com isso, cuidado. Para manter a sua posição social, tem gente que não assume compromisso com Jesus, para evitar confronto familiar, em pensando que é algo humilhante servir a Deus. Ser crente é coisa de gente tapada, rapaz, gente que não pensa. Então tem gente que não assume o compromisso com Deus por causa disso. Quer ver 2 exemplos aí rapidinho, né? Vamos lá, para o Evangelho de João. A gente ainda tem um tempinho aqui. Evangelho de João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12, verso 42. Da incredulidade dos judeus. 42 diz assim: contudo, muito dentre as próprias autoridades, as autoridades judeus, creram nele, creram em Jesus. Mas por causa dos fariseus, não o confessavam para não serem expulsos da sinagoga. Presta atenção, verso 43. Porque amaram mais a glória dos homens, do que a glória de Deus. E Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, em mim crê, não em mim, mas naquele que me enviou. Então veja, o fato de eu não professar publicamente Jesus, e Jesus raiz, né, o Cristo verdadeiro, não esse cristianismo feito para os nossos dias, né? Quem não assumir esse compromisso não tem parte com ele. E tem muita gente que crê, mas não confessa, para não ser expulso da sinagoga, para não ser expulso do ciclo social, para permanecer em paz com os homens, porque amam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Meu amigo, você vai ter que tomar uma decisão na sua vida, de assumir, a viver um cristianismo autêntico, um cristianismo bíblico, verdadeiro. Esse questionamento da autoridade de Jesus, esse episódio, aponta para o fato de que com Jesus não aceita aquele que é mais ou menos. Ou você é, ou você não é. Mas eu vou ter prejuízo financeiro. Você vai colocar na balança o que é mais importante para você, meu amigo. Glória dos homens ou glória de Deus? Aqui no Brasil ainda isso é tranquilo, né? Não temos muitos problemas nesse sentido. Mas, por exemplo, no contexto de missões transculturais que nós vivemos, algumas pessoas, quando se convertiam a Cristo, lá no contexto de Senegal, significava perder o trabalho, cara. Significava ser expulso de casa pelos pais que eram muçulmanos. Significava, se tinha uma empresa, nenhum muçulmano mais comprar ali na empresa. E o cara vai perder dinheiro com isso, né? Significa, às vezes, até perder a vida. Eu já contei aqui a história de um dos nossos primeiros pessoas que nós evangelizamos lá, e que abraçou o evangelho. E nos primeiros anos nós íamos, ficava um tempo no Senegal e voltávamos no Brasil. Em uma dessas idas e vindas, nós fomos, o cara estava tudo bem, chamava Mamadou, dono de um pequeno comércio lá de material de construção, que nós comprávamos o material para usar na missão. Quando voltamos, fomos procurar cadê o Mamadou? Já tinha morrido, envenenado, porque ele deixou das práticas muçulmanas, estava abraçando as práticas cristãs, a própria família deu um jeito de dar um fim nele. Quando eu cheguei lá, já era um irmão muçulmano que havia assumido o pequeno negócio. E aí, cadê? Simplesmente assim. Mas morreu do quê? Um problema de estômago, não é nada. Sumiram com o Mamadou porque ele deixou as práticas do Islã e passou a abraçar o cristianismo. Então, mas veja, as pessoas têm medo disso e aí não assumem um compromisso com Cristo.
Porque existem vários lugares nesse mundo que assumir um compromisso com Cristo é prejuízo social, financeiro, comercial. Mas e aí? De que lado você vai estar? Entendeu? Esse círculo de amizade que você tem, que são todos círculos que te conduz às chamadas práticas sociais, para você manter lá o seu grupinho lá, porque na verdade são os seus clientes, vamos dizer assim. Se você assumir um compromisso com Cristo, não, meu amigo, eu por conta de Cristo eu não faço mais isso, por conta de Cristo eu não faço mais aquilo, por conta de Cristo... Ah, mas você ficou fanático agora? Fiquei. Por Jesus eu sou loucão. Se você assumir um compromisso desse, você vai perder muita coisa. E as pessoas não querem. Então aí o que faz? Começam a tentar dar uma ludibriada no esquema. Com Jesus não tem jeito de ludibriar. Ou você crê nele, ou você não crê. Ou você assume um compromisso, ou você, de fato, Jesus vai dizer lá naquele dia, eu não te conheço não, tá bom? E aí, João, capítulo 23, nós temos aqui um personagem conhecido, acho que é Lucas, irmão. Acho que eu pus errado aqui. Vai até 21, que é de Nicodemos, né? Deixa eu ver aqui, eu acho que tá... Nós estamos aqui em Lucas 12, 21, Pedro interrogado, testemunho de João, ressurreição, acho que é da morte, quando fala da sepultura. José, isso. Vamos pegar, tá errado essa sequência aí, tá, meu irmão? Esse aqui, ó. Aqui eu tô falando de João 19, verso 38, que vai dizer assim: depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, só que presta atenção agora, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu, então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E aí o 39, que é o verso aqui, e também Nicodemos, que é o personagem mais conhecido, né? Aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Então veja, você tem aqui José de Arimateia, Nicodemos, que eram líderes, criam em Jesus como Messias, mas não assumiam isso publicamente por conta do medo, por receio que tinha dos judeus. Então cuidado, tem muita gente hoje que despreza a autoridade de Jesus, que não assume um compromisso com Jesus, por querer agradar a homens, por procurar mais glória dos homens do que glória de Deus. A pergunta então final aqui da nossa escola de hoje é: e você? Tem reconhecido e vivido debaixo da autoridade de Jesus? Jesus para você é o Cristo, é o Messias, o Deus encarnado, que haveria de vir, que morreu por você para te dar a justificação e consequentemente te reconciliar com o Pai? Se Jesus é realmente tudo isso na sua vida, você tem que viver de acordo com a sua vontade, crendo nele como deve ser, um cristianismo autêntico, verdadeiro, bíblico, reconhecendo Jesus como autoridade. Cuidado com o cristianismo politicamente correto dos nossos dias, porque tem conduzido muitas pessoas a procurar mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Ok, irmãos? Alguma pergunta aí sobre o nosso tema de hoje, a autoridade de Jesus? Ficou claro que infelizmente os judeus desprezaram, mas que todas as escrituras apontam para o fato de Jesus, o próprio testemunho de Deus no seu batismo, o testemunho das escrituras, o testemunho de João Batista e o testemunho através da obra, das realizações, dos sinais e milagres de Jesus, comprova que ele de fato é o Salvador. E aí a resposta que você tem que dar aí a essa questão final, né? Eu reconheço de fato a autoridade de Jesus como meu Salvador? Eu reconheço de fato a autoridade de Jesus como o meu dono, como o meu Senhor? E tenho vivido dentro dessa perspectiva? Espero que você reflita um pouco sobre isso
e viva um cristianismo mais autêntico, assumindo a sua postura de Jesus, lembrando que aqueles que confessarem Jesus diante dos homens, o próprio Jesus nos confessará diante do Pai.